Um problema clássico da cinemática considera objetos que, a partir de certo instante, se movem conjuntamente com velocidade de módulo constante a partir dos vértices de um polígono regular, cada qual apontando a posição instantânea do objeto vizinho em movimento. É uma questão clássica, tem diversos livros, livros de Olimpíada, Russo, então é uma questão bem comum a gente, nesse nível, né? A gente percebe, por exemplo, aqui, que se eu for pegar esse objeto, ele aponta diretamente para a posição do objeto seguinte, que aponta para a posição. Qual é a tendência? A tendência é, como esse daqui, por exemplo, está se movendo para cima e para a esquerda, esse aqui também vai tender a se mover para cima e para a esquerda. A tendência é que haja uma movimentação de modo que eles se encontrem no centro. Tá? É essa a ideia. Legal. A figura mostra essa configuração no hexágono. Você vai encontrar figuras triangulares, quadrado, questão padrão. Legal? Considere que o hexágono tenha 10 metros de lado no instante inicial e que os objetos se movimentam com uma velocidade de módulo 2 metros por segundo, constante. Após quanto tempo eles se encontrarão e qual deverá ser a distância percorrida por cada um desses objetos? Como é que a gente faz essa questão, né? Vamos lá, eu vou voltar aqui, tirar esses rabiscos que a gente fez. Qual é a ideia básica aqui? Bom, eu posso pensar o seguinte, vamos olhar esse objeto e o objeto que está... Eu vou botar o objeto de trás, porque eu não tinha feito nada nesse de trás. Vamos olhar esses dois, tá bom? O que eu posso fazer? Eu posso entender que o objeto que está na frente, eu posso decompor essa velocidade em duas. Uma na mesma direção do amiguinho que está atrás, né? Bom, eu posso trabalhar só essa. E aí eu posso ver a perseguição. Ou seja, qual é a relação entre a velocidade do objeto 1 e a velocidade do objeto 2? Qual é a velocidade de aproximação? Uma vez que eu estou decompondo, né, esse vetor vai ser menor. Ah, quão menor vai ser? Como é que é essa história? Bom, a história é o seguinte, tem alguém atrás perseguindo alguém que está na sua frente, né? Mas ao invés de eu trabalhar a velocidade dele de fato, eu não vou fazer isso não. Eu vou pegar o seguinte, qual é a componente na mesma direção do outro amiguinho aqui. Vamos lá, vou apagar aqui, tem que ficar na mesma direção, né? Então, a gente tem aqui o nosso 1, e na frente dele tem o 2. Eu vou pegar a componente da velocidade na mesma direção do cara de trás. Ah, como é que a gente faz isso, professor? Bom, componente ou é cosseno ou é seno, né? A gente tem que ficar esperto nisso. Então, eu tenho... Vou voltar aqui, vou apagar. Pronto. Vamos trabalhar a componente aqui, ó. Eu quero essa componente alinhada com o cara de trás. O que eu faço? Eu tenho um ângulo aqui. Eu vou falar que essa componente é a velocidade, de fato, do objeto, cosseno de θ. Cateto adjacente, né? É o cosseno, né? É aquele que está junto com o ângulo, cosseno. E a outra projeção seria o seno. Então, a gente tem V e V cosseno. Bom, como é que eu vou descobrir esse ângulo, professor? Aí é mole. A gente tem um hexágono. Quanto que dá o ângulo interno de um hexágono, né? Aí a gente tem que ir lá na matemática e a gente tem que lembrar como é que a gente faz para calcular o ângulo interno de um polígono regular. Bom, como é que a gente faz isso? Por exemplo, o triângulo ele é 60 graus, porque ele tem 3 lados, né? E a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 180. Então, divide por 3, 60. Para a gente lembrar a regrinha aqui, eu vou fazer o seguinte, o número de lados, chamar de L, menos 2, vezes 180, sobre o número de lados. A gente vai ter o ângulo interno, tá bom? E assim funciona, que é uma beleza. Legal. Então, no caso, como é um hexágono, são 6 lados. A gente vai pegar essa equação, 6 menos 2 vai dar 4 sextos de 180. Corta aqui, 30, 120 graus é o ângulo interno do nosso hexágono regular. Ah, tá bom, professor. Então, a gente tem aqui, vou desenhar um hexágono, na estrutura original, um hexágono regular, o ângulo interno, 120. Como que eu faço para descobrir, então, esse ângulo externo aqui, ó, que é justamente o ângulo que a gente está trabalhando? Repararam? É o ângulo entre o vetor velocidade e a componente no eixo, digamos, nesse eixo aqui, né?
pode inventar no eixo R, se você quiser, tá bom? A gente tem que descobrir o ângulo externo, que vai ser 60 graus. Por quê? Porque nós temos uma soma de ângulo raso aqui, né? 180. Se o ângulo interno é 120, o ângulo externo é 60. 180 menos o ângulo interno. Então a velocidade de um é V e o outro a velocidade é V cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio, professor. Isso, cosseno de 60 é meio. Então a gente tem uma aproximação. Se essa velocidade aqui é V vezes cosseno de 60, V sobre 2, né? Cosseno de 60 é meio. Então o cara de trás tem uma velocidade V e na mesma direção o da frente tem velocidade V sobre 2. Temos uma aproximação de V sobre 2, velocidade relativa. Mesmo sentido, a gente subtrai as velocidades, tá? Ele fala que a velocidade era 2, né? Então, esse cara de trás tem uma velocidade de 2 metros por segundo e o da frente, na mesma direção, 1 metro por segundo. Ou seja, a cada segundo, eles se aproximam 1 metro, né? O da frente vai andar 1 metro e o de trás vai andar 2. Eles se aproximam 1 metro a cada segundo. Como a distância entre eles inicial era de 10 metros, eles levarão 10 segundos para se encontrar. Vamos lá, a velocidade relativa, que vai ser 2 menos 1 naquela direção. Lembrando que essa própria direção, entre o 1 e o 2, a distância é o tamanho inicial, é a distância entre eles, 10 metros, é o tamanho do lado, tá bom? Então a velocidade relativa, que é 2 menos 1, é a distância entre eles inicial pelo tempo de encontro. O tempo de encontro vai ser de 10 segundos. Perfeito? Se o da frente anda com 1 metro por segundo, o de trás anda com 2, a cada segundo ele se aproxima 1 metro. Depois de 10 segundos, 10 metros. Fechado, beleza. Então temos 10 segundos. Só temos então a nossa letra C como opção, né? Ele quer saber a distância percorrida por cada um dos 6 objetos. Pessoal, distância percorrida é velocidade vezes tempo. E aí é o seguinte, a velocidade de cada objeto é 2. Depois de 10 segundos, eles vão ter percorrido 20 metros. Então, o nosso gabarito são 10 segundos e 20 metros. Letra C é o nosso gabarito. Espero que vocês tenham curtido, uma questão bem maneira de se fazer. Abraços e bons estudos!